Olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública retomou as atividades do Comitê Gestor da Política Nacional de Busca por Pessoas Desaparecidas. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que em 2022, 74 mil pessoas sumiram, uma média de 203 casos por dia. Eu vou conversar ao vivo sobre esse assunto agora com a coordenadora de políticas sobre pessoas desaparecidas da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Yara Senes, que está conectada aqui com a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela presença e que assunto importante, né? A gente muitas vezes acaba não dando a devida atenção. E quando a gente olha por regiões, a gente percebe que a região sudeste concentra a maior parte dos casos, né? São ali 46,7% e o norte com 6,5%. É sabido o que justifica essa alta de casos nessa região, essa diferença tão grande quando a gente olha para uma região e para outra? Primeiro, acho que é importante a partir do ano passado, os dados de desaparecimento e localização de pessoas passaram a incluir os dados estatísticos nacionais acompanhados e publicados pelo Ministério da Justiça. Está disponível na página principal do site do Ministério. E sim, de fato, quando a gente olha para os principais números por região e por unidades federativas, os estados do Sudeste são os que mais têm desaparecimentos. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente sempre frisar e lembrar que também representa a maioria das localizações. Então, por exemplo, se a gente pegar São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, eles respondem a 37% dos casos no ano passado, em 2023, mas, ao mesmo tempo, eles tiveram 45% das localizações no ano passado. Entendi. O desaparecimento de uma pessoa em si não é crime, né? Isso impacta de alguma forma na investigação, já que em muitos casos não é aberto ali um inquérito policial e tudo mais. Existe a possibilidade ali do desaparecimento não ser investigado de pronto, de imediato. Isso pode de alguma forma prejudicar a localização dessa pessoa, já que quando a gente fala sobre desaparecimento, o tempo é muito importante, né? Como que funciona isso atualmente aqui no Brasil? No Brasil, a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas foi instituída pela Lei 13.812, de 2019, e por essa lei, todas as investigações e buscas de pessoas desaparecidas devem ser feitas com caráter prioritário e urgente. Então, independente de configurar um crime ou não, o desaparecimento por si só não é um crime, a depender das circunstâncias, pode ser ou pode não ser, mas o fato do desaparecimento por si só não é um crime, mas isso não inibe das polícias a responsabilidade e o dever de buscar em caráter de urgência e imediato todas as pessoas que são registradas enfim, que a família afirma que está desaparecida. Perfeito. E como que acontece a articulação com os estados e os municípios? Por essa mesma lei que eu mencionei, 13.812, de 2019, foi criada a figura da autoridade central estadual. Então, a gente tem um ponto focal, nomeado e indicado pela Secretaria de Segurança Pública em cada um dos estados, e a nossa principal interlocução são com essas pessoas. Então, a gente tem uma relação forte com elas, está o tempo inteiro em contato, a gente realiza vários eventos. Então, ano passado a gente fez um evento bastante importante, em dezembro, que juntou essas autoridades centrais estaduais com delegados responsáveis pela pauta, pela busca de pessoas desaparecidas, e a partir dessa relação com as autoridades centrais estaduais, a gente consegue induzir a política, a implementação da política em nível nacional, fortalecer as diretrizes e prioridades e recursos para a busca de pessoas desaparecidas. Então, nesse encontro no ano passado, uma das coisas que a gente fez foi lançar um caderno temático de referência que institui os princípios e diretrizes para busca e investigação. Então, essa introdução tem sido bastante importante e é com essas autoridades centrais estaduais, que são figuras importantíssimas em todos os estados, que a gente faz essa relação com os estados. Tá certo. E quais são os principais desafios enfrentados hoje para combater o desaparecimento de pessoas e também para proporcionar a localização das pessoas que desaparecem? A gente tem inúmeros desafios aí, então, como qualquer política pública e política de segurança pública, são fatores enfim, desafios de ordens muito diversas. No caso da busca e investigação de pessoas desaparecidas, como eu falei, é atribuição das polícias civis,
Então, a gente também tem feito um trabalho intenso junto a elas. Elas têm problemas que vão desde recursos, a diretrizes, a, enfim, orientações para essa busca, que é o que a gente está conseguindo já trabalhar. E um outro desafio importante é a falta de valorização e visibilidade da pauta. Então, muitas vezes, mesmo dentro das instituições ou mesmo dentro do cenário da segurança pública, é um tema, infelizmente, visto com menos seriedade ou menos, enfim, valorização. Isso é um ponto de ação bastante importante também, que é importante a gente entender que quem sofre cotidianamente com isso são as famílias, são as pessoas que estão buscando pelos seus entes queridos, e a gente tem que, enfim, tratar com respeito, tratar com a urgência que todos os casos, os desaparecimentos exigem. É algo muito angustiante para as famílias, né? Então, essas famílias precisam sim de respeito. E quais são as principais causas de desaparecimento no país? É possível elencar isso? Isso, a gente ainda não consegue ter em nível nacional dados sobre as causas. Um dos motivos para isso é a gente não ter, primeiro, uma padronização de como são classificadas as causas, e também uma falta de. A forma como o registro é feito nos estados ainda não é possível classificar, depois que ocorre a localização, uma apuração de fato do caso e um registro claro de qual foi a causa que levou a esse desaparecimento. A gente sabe, por exemplo, quando a gente vê esses números, grandes números de desaparecimento, eles, na verdade, dizem respeito ao número de casos registrados. Então, isso não quer dizer que todas essas pessoas estão desaparecidas até o momento. Então, por exemplo, é bastante importante frisar que as taxas de localização são bastante altas. Então, no ano passado foram 61% dos casos localizados, e no ano anterior, 2022, 54% dos casos. Mas a gente, enfim, consegue, ainda um número alarmante, mas que as causas a gente precisa ainda fazer um trabalho mais intenso, e, enfim, criar uma padronização que ainda não existe para a classificação desses casos. Entendi. Então, a gente já começou a entrar nesse assunto, mas eu queria entender um pouco melhor. Existe uma unificação? Existe um banco de dados nacional de pessoas desaparecidas? Por exemplo, se uma pessoa some no estado de Goiás e tem notícia dela lá em São Paulo, por exemplo, existe essa interligação, essa comunicação? Como que funciona isso? Essa mesma lei que instituiu a política também cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Esse ainda é um sistema que a gente está trabalhando intensamente no desenvolvimento. Infelizmente, ainda não está disponível para o público, mas vale frisar que, em qualquer caso de desaparecimento, é importante que o registro seja feito junto às polícias o quanto antes. Então, assim que constatar que a pessoa, enfim, saiu do convívio cotidiano, dos ambientes cotidianos que ela costumava circular, é importantíssimo que a gente consiga ter esse registro quanto antes. Não tem nenhum tempo mínimo para esse registro. E essa interlocução entre os estados é um trabalho, inclusive, que a gente tem feito junto às autoridades centrais e estaduais, até que a gente consiga lançar finalmente o Cadastro Nacional. Isso que você falou é fundamental, porque eu já ouvi em muitos casos a pessoa se queixar de que foi na delegacia dizer que um ente querido, um familiar está desaparecido e aí o agente ali público que está naquele momento diz para a pessoa voltar depois, diz que determinadas horas não configura desaparecimento, então isso não existe. Como que funciona? A legislação diz o que sobre isso? A legislação diz que é obrigatório registrar o caso de desaparecimento assim que é constatado. Não menciona em nenhum momento tempo mínimo, período mínimo para fazer esse registro. Então, assim que constatou que a pessoa não está mais nos ambientes que deveria estar, não retornou para casa, enfim, é de obrigação das polícias, todos os órgãos públicos fazer o registro, e essa pessoa já é considerada desaparecida. Mesmo que ela possa retornar dali a 2 horas, a família não tem que esperar para fazer esse registro, essa denúncia. E a busca tem que começar de imediato também. Tá certo. Agora, como que a sociedade, como que nós, no nosso dia a dia, podemos colaborar, tanto para evitar, para prevenir, quanto para ajudar na localização das pessoas desaparecidas? Tem como a gente fazer alguma coisa? A principal coisa que a sociedade civil, enfim, a população pode fazer para evitar é prestar atenção. Então, principalmente nos casos de idosos, pessoas com problemas psiquiátricos ou criança, é bastante importante, tanto que eles estejam sempre tutelados, sempre acompanhados,
mas também, se possível, terem algum tipo de identificação, ou um papelzinho no bolso, ou uma pulseira que identifica aquela pessoa. Isso, enfim, para eventos grandes também é importante marcar sempre um local de encontro, dar orientações o máximo possível para, enfim, se seu filho se perder, se tiver em qualquer outra situação, que saiba acionar a polícia, então ligar no 90, pedir ajuda. E é isso, registrar o caso com antes, e a sociedade também, assim que, enfim, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes, se identificar uma criança sozinha, perdida, ajudar também a conduzir a uma autoridade policial mais próxima, bombeiros, conselho tutelar, e de qualquer forma, em todos esses processos, apesar da angústia, apesar enfim, de todo mundo querer localizar o quanto antes, é importante também tomar cuidado e ter sempre o apoio, enfim, a deixar os órgãos policiais, os órgãos públicos tomarem a frente nessas buscas, a fim de evitar, enfim, fraudes, divulgar o seu número pessoal, mesmo que em cartazes para buscar uma pessoa desaparecida, nunca é uma boa ideia, porque pode criar também, te coloca em uma situação de vulnerabilidade. É importante estar, enfim, atento nesse sentido também. Tá ótimo. Yara, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Acho que compartilhamos informações importantes com quem nos acompanha. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada por colocar o tema aí em rede. Obrigada. Tchau, tchau.